E aí galera do Aula D, tudo bom? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim trabalhar com vocês o nosso conteúdo sobre sistemas de medidas, certo? Antes de mais nada, curte nosso canal, compartilha, se inscreve, deixa os seus comentários, ativa sininho, toda semana a gente tem aula especial para vocês, certo? Galera, é o seguinte, a gente tem nossa aula de sistema de medidas, onde eu dividi ela em duas. Certo? Então eu dividi essa aula em duas partes para a gente conseguir poder explicar um pouquinho melhor como é que funciona. Essa aula, ela trabalha muito com essa questão, não só dentro da área da matemática, mas sim auxiliar vocês na área da química, na área da física, que vai ser muito importante essas transformações de unidades, certo? Então, aqui eu vou falar que a nossa unidade de medida principal, a nossa unidade de medida que a gente trabalha com comprimento, é o metro, né? Que tem o símbolo do M. Essa é a unidade fundamental que a gente tem, tá? Dentro desse sistema, existe o metro, ele está no meio. E existem as unidades que são maiores que o metro e as unidades que são menores que o metro, tá? Aqui então eu passei as unidades que são maiores que os metros, maiores que o metro. Então, por exemplo, quando eu tenho 1000 metros, ao invés de eu falar que eu estou a 1000 metros de distância, 1000 metros simboliza 1 quilômetro, né? Que eu simbolizo por km, 1 quilômetro. Se eu tenho 100 metros, eu estou a 100 metros de distância, ao invés de falar 100 metros, eu falo 1 hectômetro, que é 1 hm. E se eu falar que eu estou a 10 metros, ao invés de falar 10 metros, eu falo 1 decâmetro, DAM, tá? Então essas são as unidades maiores que o metro. E as menores são essas aqui, por exemplo, 1 metro pode ser simbolizado por 10 decímetro. 10 decímetro é menor que 1 metro, né? Ou 100 centímetro, cm, né? Ou 1000 milímetro, mm, né? São unidades menores que o metro. Como que eu faço a leitura dessas unidades, né? Por exemplo, aparece 8,425 km. Eu até posso, e muitas vezes vai rolar isso, sabe? De falar, é 8,425 quilômetros. Pode rolar dessa maneira. Assim como pode parecer de uma maneira mais formal. Tipo, 8 quilômetros, porque é o primeiro número que está na vírgula, e 425 metros. Né? Porque é a unidade principal que a gente usa, 425 metros. Então eu tenho 8 quilômetros e 425 metros. Então eu também posso fazer a leitura desse jeito ou apenas falar 8,425 quilômetros, que já é uma forma mais informal de ser falada. Ou 15,6 metros, né? Posso falar assim? Posso falar assim. Mas de uma maneira formal, eu também falo assim, 15 metros e 6 decímetros. Né? Lembra do decímetro, que é a nossa unidade menor que o metro, é a primeira unidade menor que o metro, por isso que eu falo decímetro. Então são 15 metros, que é o principal, e 6 decímetros. Também posso falar dessa maneira. Sempre cuida, né? A unidade ela vai estar falando aqui do lado, ó. Então é sempre importante a gente cuidar esse tipo de unidade. Certo? Como que a gente faz uma mudança de unidade? Como é que eu troco essa mudança? O que tem que ficar claro para vocês é que cada unidade de comprimento é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Sempre vai ser 10 vezes maior do que a unidade imediatamente inferior. Por exemplo, numa ordem, numa linha de tempo, eu consigo colocar todas as minhas unidades do maior para o menor. Então, por exemplo, km é a minha maior unidade. Depois eu tenho HM, DAM, M, que é o meio, que é o centro, DM, CM, MM. Né? São as minhas unidades ali principais para eu conseguir ver, para eu conseguir analisar. As transformações, elas se dão sempre de uma para outra. Por exemplo, eu posso transformar KM para HM, eu posso transformar HM para DAM, eu posso transformar KM para MM, né? Eu não tenho problema para fazer essas transformações. Assim como eu posso fazer o contrário, de MM para CM, de CM para DM, de MM para KM. Eu posso também fazer o contrário. O que tu tem que saber é que sempre que eu vou pegar as maiores medidas e transformar para menores, tipo, pegar KM e transformar para HM, eu sempre vou multiplicar. Eu sempre multiplico por quanto?
por 10, porque é 10 vezes maior. Então eu sempre faço multiplicação. Quer transformar 1 quilômetro para hectômetro. Tu pega esse 1 quilômetro, tu multiplica por 10, porque tu está transformando o maior para o menor, e tu vai ter 10 hectômetros. É sempre assim. Se for o contrário, eu quero um hectômetro para HM, tu está transformando o menor para o maior. Então tu divide, certo? Aí precisa fazer essa divisão. Por quanto? Por 10, tá? O que tem que ficar claro é essa questão da mudança da vírgula. Porque assim, a vírgula vai andar. Como tu sempre vai multiplicar ou dividir por 10, a vírgula também vai andar por isso. Então, por exemplo, a mudança de unidade se faz com o deslocamento da vírgula para a direita ou para a esquerda. Então, tu sempre tem que cuidar. Tu vai multiplicar, tem que mudar a vírgula a certas casas. Tu vai dividir, tu precisa mudar a vírgula a certas casas. Esse é um conteúdo que eu chamo de notação científica, que é um conteúdo que a gente vai trabalhar bastante em física, que vamos trabalhar também daqui a pouco em algumas aulas matemáticas daqui para frente, certo? Para deixar mais claro essa questão de mudança, eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, 5,473 quilômetros eu preciso transformar para metros. Aqui eu já tomei liberdade de colocar, né? Então, 5,473 multiplicado por 1000. Por que por 1000, professor? É isso que vai ter que começar a ficar claro para vocês. Tu me falou que era multiplicado sempre por 10. Por que tu está multiplicando 5,473 por 1000? A gente tem que localizar o seguinte. Tu está aqui no km. Tu quer transformar de km para m. Quantas unidades tu tem até chegar no m? Né? Tu tem 1, 2 e 3, que o m conta. Então, por exemplo, se tu fosse fazer por partes, tu teria que pegar o 5,473, multiplicar por 10. E aí tu multiplicaria ele e transformaria ele em HM. E o resultado tu teria que multiplicar por 10, seria DAM. Depois por 10 de novo para transformar em metros. Tu multiplicou 3 vezes por 10. Se tu for ver 10 vezes 10 vezes 10, é 1000. Por isso que diretamente eu já peguei o resultado de 5,473 e multipliquei por 1000. Tá? Então essa multiplicação por 1000 é como se eu tivesse multiplicado 3 vezes por 10. Só que eu multipliquei de uma maneira mais certa, mais corrida e mais prática, ao invés de ficar multiplicando cada uma por 10. Tá? O que aconteceu? O meu resultado foi quanto? Foi de 5.473 metros. Cuida! O 1000 ele tem 3 zeros. Quando tu está multiplicando, o que acontece com esses 3 zeros? A vírgula anda 3 casas. Né? Então ela vai andar 3 casas para trás. 1, 2, 3. A vírgula pararia no finalzinho. Aqui. Como a gente sabe que no final a vírgula não aparece, então não precisa pôr ela. Então fica só os 5.473 metros. Tá? Então isso é uma multiplicação. Geralmente em fórmulas de física, o professor sempre explica isso aqui para vocês. Tem que transformar quilômetro para metro. De quilômetro para metro, tu multiplica por 1000. Se for o contrário, tu divide por 1000. Geralmente o professor de física ele vai ensinar isso para vocês. Da onde se origina esse 1000? Através disso. Porque entre o km e o m, tu ainda possui 2 unidades. E cada unidade eu tenho que multiplicar por 10. Certo? Um outro exemplo que eu trouxe. 0,082 hm, hectômetro, transformar também para metros. É só tu identificar, o hm está aqui, e o metro está aqui. Eu tenho 2 unidades até chegar no metro. Quer dizer que eu vou multiplicar por quanto? Esse 0,082 eu vou multiplicar por 100. Porque eu tenho 2 unidades até chegar no metro. Incluindo o metro, né? Então, o que acontece? Tu pegou 0,082 e multiplicou por 100, dá 8,2. Mesma coisa, o 100 tem 2 zeros. Então, tua vírgula vai andar 2 casas. 1, 2. Por isso que fica 8,2. Nem precisa realizar a conta na mão. Tem como fazer isso armar? Tem. Vai dar mais trabalho, né? Porque uma multiplicação por 1000, por 100, por 10, por 1 milhão, a gente só conta os zeros e vai mudando a casinha. É barbado. Isso quando multiplica, né? E aí quando divide? Por exemplo, eu tenho que transformar 70 centímetros em metros. O centímetro está aqui, O metro está no meio.
Dos centímetros até o metro, eu tenho 2 unidades, incluindo o metro. Então, mas o que está acontecendo? Tu está transformando o menor para o maior. Centímetros é menor que o metro, tu está transformando do menor para o maior. Então, ao invés de multiplicar, tu faz o quê? Tu divide. Como são 2 unidades, tu divide por 100. Então, tu vai ter 70 dividido por 100. 70 dividido por 100, como tu está dividindo e são 2 zeros, é como se a vírgula está aqui no final. É como se ela tivesse que andar 2 casas. Então, 1, 2. Como não tem nada na frente, a vírgula precisa parar aqui, eu coloco um 0. Então fica 0,70. Então essa é a minha divisão de transformar de centímetros para metros. E depois eu tenho o decâmetro para metros. O decâmetro está aqui e o metro está aqui, um no lado do outro. Para transformar, eu apenas tenho que dividir por 10. Então eu pego os 92,8 e divido por 10. Como o 10 só tem um 0, ele vai andar só uma casa. Ó. Pum. Então fica 9,28 metros. Certo? Essas são as minhas mudanças de unidades. São a parte básica para tu trabalhar qualquer conteúdo. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Pratiquem, é muito importante, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aí abaixo. Muito obrigado, abraços e valeu!